que os votos das pessoas inconscientes. A sua mão quando aperta o botão dentro da urna afeta tão seguramente o mundo quanto a mão do Buda formando um mudra de paz ou o ensinamento de Jesus que anunciou o amor como uma força no cosmo. Ainda, furiosos, não sei há quanto tempo você está em Atlanta, mas certamente não sabe muita coisa sobre o Sul. O homem na palestra estava certo. Ele era um desconhecido com uma fala muito arrastada que se manifestou na plateia certa noite em Atlanta. Eu fizeram comentar o que ele refutou, quando declarei que convicções consolidadas podiam mudar. O meu exemplo foi o Sul, onde as pessoas já não defendem a prática da escravidão e a guerra civil dela resultante. Nós não esquecemos, apenas sabemos como nos comportar melhor, disse o homem. Olhei para ele, avaliando por trás do seu sorriso se ele queria dizer isso mesmo. Teria eu pisado em um campo minado, cuja carga tinha sido colocada 150 anos antes? Eu sabia o bastante para reconhecer que o Sul é considerado a parte mais belicosa dos Estados Unidos, aquela que é a favor de todas as guerras e envia a maior proporção de jovens para o combate, a parte que fica furiosa diante da simples menção de um movimento de paz. Então paz é uma palavra de luta no Sul? Perguntei. Quase, respondeu o homem, com o sorriso mudando de cordial para irônico. Você teria que viver aqui para entender. A questão de ressentimentos consolidados é crucial para a maioria das guerras. A causa do conflito de hoje está enterrada nas hostilidades de ontem, que deveriam ter se extinguido há muito tempo, mas não o fizeram. A memória mantém vivas as antigas causas, e como no caso da guerra civil, o lado ressentido é sempre o derrotado. Fui informado de que em Atlanta ninguém se esqueceu de que em 1864 o general William Tecumseh, sob as ordens de Abraham Lincoln para que subjugasse o Sul, incendiou completamente a cidade na sua execrável marcha para o mar. No entanto, não existem sobreviventes daquele evento nem filhos de sobreviventes. Quem exatamente está tendo essas lembranças? Netos de fantasmas? A memória mantém a raiva inflamada nas famílias, nos países e no mundo, por conseguinte, temos de examinar de que maneira esse mecanismo funciona para que o caminho da paz prevaleça. Pense no seu passado e descubra um incidente que ainda o deixe zangado, algo que faça você dizer a si mesmo, eu deveria ter superado isso. Deveria me colocar acima disso e me esquecer do assunto. Mas ainda estou furioso. A maioria das pessoas não tem dificuldade em encontrar um incidente desse tipo. Talvez você tenha sobrevivido a um divórcio amargo ou a uma batalha pela custódia dos filhos. Quando pensa no assunto, quais as memórias que surgem? De que maneira estão interligadas e entrelaçadas? Alguns dos seguintes elementos estão em ação. A química da raiva porque o passado continua a nos assombrar. Não consigo esquecer o que me fizeram. Não foi justo. O amor e a confiança tornaram-se palavras vazias. Agi de acordo com os meus piores impulsos, mas a outra parte fez o mesmo. Os eventos adquiriram vida própria. Eu estava cego. Tomei decisões tolas porque estava zangado e magoado demais. Ninguém se importou o suficiente com a minha mágoa. Eles queriam me humilhar. Eu estava com medo de poder perder o controle. A primeira coisa que essa lista nos diz é que a raiva não é simples. A humilhação faz parte dela. Pergunte a qualquer pessoa de um país que tenha perdido uma guerra, ao lado de fantasias de vingança, obstinação, autocomiseração e perda de controle. Essa afirmação é verdadeira tanto para indivíduos quanto para nações. A memória não mantém viva uma única emoção, e sim um conjunto de experiências emaranhadas. Desse modo, se você de alguma maneira superar um dos aspectos, só terá neutralizado um único componente, muitos outros permanecem ativos, mantendo toda a química da raiva em ebulição. As pessoas ficam impressionadas com o fato de verem de relance um ex-cônjuge, a simples menção do nome dele ou ver no menu de um restaurante um prato que ele gostava de comer é suficiente para trazer de volta tudo o que aconteceu. Como pode o passado inteiro retornar tão rápido depois de tanto tempo? A mente funciona de uma maneira que basta um único fragmento para ressuscitar o passado. O todo está contido em cada parte.
Se você ainda está furioso hoje com coisas que aconteceram anos atrás, deixou a porta aberta para um sistema completo de memórias interligadas. As palavras-chave são psicologicamente obscuras, mas se aplicam a todos nós quando somos perseguidos pela memória. Sentimentos não resolvidos, eventos cruciais de relacionamentos pessoais, ganhar e perder, ganhos e perdas, mudança indesejada, decisões forçadas, remorso, desejos insatisfeitos. Qualquer um desses componentes é capaz de reativar todo o sistema, arrastando de volta a uma determinada imagem da realidade. Tomemos um elemento especialmente carregado: os relacionamentos pessoais. No caso de muitas pessoas, basta uma palavra como mãe ou pai para fazer surgir uma gestalt complexa e altamente emocional. De repente você tem 5 anos e está apanhando por causa de uma coisa que o seu irmão fez. De repente é o dia do seu casamento e a sua mãe está agindo de uma maneira fria e distante, em vez de ficar feliz por você. Ou talvez não surja na sua mente uma imagem única, todas se fundem em um sentimento que o deixa fraco, confuso e perturbado. Um incidente trivial esclareceu tudo isso para uma amiga minha. Alguns anos antes que rompesse o conflito na Bósnia, ela tinha viajado como turista para a bela costa da Dalmácia, na antiga Iugoslávia. Olhando pela janela do ônibus, tudo parecia antigo: ruas calçadas de pedras e igrejas imemoriais, pequenas cidades que pareciam ter crescido naturalmente a partir da acidentada costa rochosa. Alguns dias depois, caí em uma espécie de bruma idílica, imaginando como um lugar daqueles deveria ser tranquilo. Certa noite então, quando estávamos indo para um restaurante, a guia turística, que era sérvia, apanhou um microfone da frente do ônibus e disse: "Por favor, não andem sozinhos pelas ruas. Acabo de ver alguns albaneses." Meu marido e eu olhamos um para o outro. Albaneses? Não tínhamos nenhum medo deles. Na verdade, não tínhamos nenhuma opinião formada a respeito desse povo. Mas, para aquela jovem, a palavra pressupunha uma desconfiança e um medo arraigados. Ela não tinha a menor ideia de que era quase engraçado para nós o fato de o bicho-papão ser albanês, mas para ela o fato era bastante real. Em pouco tempo o mundo veria a perseguição das pessoas de etnia albanesa em Kosovo quando as redes de notícias passaram imagens de refugiados em fuga, cidades em tendas erigidas na fronteira e narrativas de milícias paramilitares sérvias queimando e saqueando brutalmente aldeias e propriedades agrícolas. A memória alimentava a destruição, porque uma história era velha demais para ser esquecida. O mesmo mecanismo que mantém vivo um antigo ressentimento étnico atua em nós enquanto indivíduos. Aceitamos uma imagem da realidade que bloqueia novas informações e experiências. Deixamos que a raiva deturpe detalhes inocentes da vida. Aprisionamos antigas raivas dentro de nós até que se infeccionam. Por trás da simples palavra albanês, processos ocultos espreitavam e a explosão da violência o demonstrou. O caminho da paz nos pede que não esperemos por essas explosões. Embora nosso ego lute para manter intactas as memórias, a vida quer mudar a imagem de uma maneira dinâmica e fluida. Não é adequado a esse fluxo que qualquer imagem permaneça imobilizada. A química da raiva pode ser muito persuasiva, mas ao mesmo tempo algo mais forte nos puxa em direção à cura e ao crescimento, em direção a integrar antigas mágoas e novas experiências. A guerra precisa ser compreendida como uma gestalt muito poderosa, cuja existência está profundamente enterrada dentro de nós. No entanto, o caminho da paz oferece à mente uma nova imagem que a satisfará. As suas palavras-chave são as seguintes: conexão, amor maduro, amor próprio, força interior, desejos realizados, realização, doação, inspiração, visão. Nos Estados Unidos de hoje, até mesmo um presidente que defende a guerra precisa exibir essas qualidades pelo menos na aparência, o que é tremendamente auspicioso. Superficialmente, a gestalt da guerra ainda parecerá todo-poderosa, e, ao invocar a unidade nacional, a defesa da pátria, a hostilidade contra o inimigo e todos os outros valores consagrados da prática da guerra, um político é capaz de intimidar qualquer pessoa que se opõe a ele acusando-a de não ser patriota. Mas, na verdade, essa tragédia perdeu muita energia.
Um presidente que defende a guerra não consegue mais motivar uma nação com valores consagrados pelo tempo, usados para justificar a violência contra outro país e com relação aos quais havia poucas divergências, como a conquista, o desejo de expansão, a glória imperial e a manifestação do destino, porque hoje eles estão superados. A Guerra Hispano-Americana de 1898 foi alimentada por esse tipo de retórica, bem como as guerras contra os índios no Oeste, que seguiram a tradição de conquista dominante na época, com modificações secundárias, desde que Colombo desembarcara 4 séculos antes. A Segunda Guerra no Iraque provocou suspeitas de que o desejo de conquista ainda é a principal motivação dos Estados Unidos, mas considero estimulante o grau em que a linguagem da paz infiltrou-se nessa guerra particular. Conexão. O objetivo declarado dos Estados Unidos era levar os iraquianos para a comunidade de nações livres, conectando-os ao mundo moderno e acabando com o isolamento deles. Amor maduro. O governo dos Estados Unidos declarou ser emocionalmente solidário com os cidadãos iraquianos que desejam a liberdade e a democracia. Declaramos compaixão pelas vítimas de um regime repressor. Amor próprio. Os americanos sentiam-se orgulho SOS confiantes a respeito da sua identidade e acreditavam que todos os outros povos compartilhavam esse amor próprio. Força interior. Os líderes americanos declararam estar dispostos a fazer a coisa certa, permanecendo firmes no seu propósito mesmo que as circunstâncias externas se voltassem contra nós. Realização. Os planejadores da guerra consideravam a derrubada do regime de Saddam Hussein, independentemente do custo final, uma realização histórica. Doação. Os Estados Unidos viam a si mesmos sacrificando vidas e riquezas em prol de um objetivo altruísta. Inspiração. Levar a democracia para o Oriente Médio tinha a intenção de inspirar a mudança política em toda a região. Visão. A visão suprema por trás da guerra era a democracia e a liberdade para todos os povos do mundo. Ficamos assustados ao perceber que valores que pertencem tão claramente ao caminho da paz estejam servindo ao propósito da guerra, mas essa é a ambiguidade da nossa época. Um líder americano precisa invocar uma visão de unidade nacional baseada na bondade, embora essa bondade resulte em uma terrível perda de vidas e essa unidade instigue uma grande parte da população a sentir raiva. Não imagine que estou dizendo que tolero a guerra. O caminho da paz nunca é através da guerra, mas, em uma época de transição, podemos sentir como todos estão tendo dificuldade em sustentar simultaneamente duas imagens opostas. Somos competentes em matar os cidadãos que estamos libertando. Somos competentes em reparar o sistema elétrico e o abastecimento de água que destruímos. A lógica orwelliana não durará para sempre. Um dia a hierarquia emaranhada terá que mudar e então aceitaremos a imagem da paz como natural, justa e politicamente correta. Acredito que a maioria dos americanos não consiga formar mentalmente uma imagem da guerra e viver tranquilamente com ela. Esse é um dos sintomas de uma mudança importante na visão de mundo. O mundo só encerra o significado que os seres humanos lhe atribuem. Essa é uma das leis do espírito que correspondem às leis da biologia. O cérebro enfrenta diariamente o mesmo desafio, como decifrar os 4 milhões de dados sensoriais que o bombardeiam a cada minuto. Ele não compila pouco a pouco a realidade, da maneira como montamos as peças de um quebra-cabeça sobre uma mesa, procurando elementos espalhados em um amontoado de fragmentos. A mente funciona exatamente da maneira oposta. Assim que ela forma uma imagem da realidade, tudo se ajusta em um significado que se encaixa nessa imagem. Se você balançar a bandeira da Confederação no centro de Atlanta, ou a bandeira nazista em Berlim, a imagem de Zapata na cidade do México, as pessoas reagirão a uma história antiga, mas que ainda está viva para elas. No entanto, o símbolo se modificará à medida que for contemplado por novos olhos e diferentes pessoas reagirem a ele, a partir da contínua história da vida delas. O futuro possui vida própria, porque os seres humanos são um mistério que jaz na essência dele. O fator X vive dentro de nós, se o desejarmos, poderemos dirigir esse mistério ao nosso bel prazer. Toda a operação tem lugar dentro do cérebro e, quando compreendermos melhor as operações básicas, como a memória, a vontade, a inteligência e a intenção, a paz mundial estará mais próxima.
Pense em um evento que o tenha deixado zangado, ou humilhado ou assustado, mas do qual hoje você mal se lembra. O que o fez deixar de se importar com ele? A química da mudança, libertando-se das más lembranças, descobri novas maneiras de ser feliz. Aprendi a perdoar. Deixei de ficar remoendo a minha antiga mágoa. Não dependo mais de outra pessoa para resolver os meus problemas. Tenho uma nova visão. Levei a visão a sério. Encontrei uma percepção mais profunda do eu. Tenho uma percepção expandida do eu. A diferença entre uma lembrança obcecante e aquela que perde a força com o tempo é a seguinte: quando a memória torna-se parte da nossa identidade, é extremamente difícil esquecê-la. No entanto, se a lembrança não molda nossa noção de quem somos, conseguimos esquecê-la com relativa facilidade. A guerra e a violência tornaram-se parte da nossa identidade. É muito importante admitir esse fato, porque ele torna todos os passos mais prementes. A alternativa é permanecer aprisionados pelas memórias que a guerra obrigou cada um de nós a aceitar. A guerra não está lá fora acontecendo a pessoas em uma terra distante. Ela é uma extensão dos nossos sentimentos e recordações pessoais aqui e agora. Eis como esquecer a guerra abraçando o aqui e agora. Descobrindo novas maneiras de ser feliz. As pessoas infelizes estão sempre confusas quando lhes dizem que devem tentar ser felizes. A mente delas está ocupada com ressentimentos, não parece haver espaço para novas experiências que poderiam ser edificantes, e, mesmo que sugam, seriam vistas através da névoa cinzenta da sua angústia. Desse modo, a busca não pode ser de experiências felizes, pois já estão abundantemente disponíveis. É preciso procurar uma abertura que possibilite que a felicidade torne-se a sua experiência, e ela surge de uma maneira muito diferente daquela que a maioria de nós imagina. Quase todo mundo tenta ficar feliz obrigando os sentimentos infelizes a se ocultarem, virando as costas para eles ou fingindo que não existem. Se você tem um armário cheio de porcarias, a melhor maneira de conseguir espaço para colocar coisas novas é esvaziá-lo. Nesse caso, o armário é o sistema nervoso e nós o limpamos no nível da consciência. O processo de cura não é místico, envolve medidas práticas bem conhecidas. Olhe diretamente para o que o magoa. Comunique o seu desejo de se livrar da mágoa. Peça orientação interior para saber o que fazer. Preste atenção ao que você sente, mas não se subordine a esses sentimentos. Esteja convicto de que é capaz de remover antigas mágoas. Seja paciente, pois você terá de retornar várias vezes à antiga mágoa. A maioria das pessoas sente-se aprisionada pelos seus ressentimentos porque o comportamento delas se opõe a essas medidas. Não examinam sinceramente a mágoa que sentem, preferindo culpar outra pessoa. Não comunicam o desejo de se livrar da raiva, preferindo alimentá-la. Em vez de prestar atenção ao que sentem no momento, repisam as mesmas reações desgastadas do passado. Em vez de serem pacientes, fazem algumas tentativas ao acaso para ficar curadas e concluem que nada pode ser feito. As nações fazem a mesma coisa, motivo pelo qual as negociações de paz fracassam com tanta frequência. Ninguém na verdade dá os passos da cura que poderiam ter êxito. O processo que acabo de descrever funciona tanto para nações quanto para pessoas com raiva. 100 anos de terapia demonstraram que o mecanismo da cura é real, basta apenas experimentá-lo. Aprendendo a perdoar, a ênfase neste caso repousa na palavra aprender. A razão pela qual as pessoas não conseguem perdoar é o fato de a raiva ter formado um sulco profundo na mente, e, como a água que procura um declive, a mente delas encontra esse sulco com tanta facilidade que novos canais de sentimento não conseguem se formar. O perdão é um sentimento. Estamos acostumados a pensar nele como uma obrigação moral ou um sinal de maturidade. Por mais verdadeiras que possam ser essas coisas, se você não conseguir sentir a experiência do perdão, não o terá alcançado de verdade. A solução é aprender a formar um novo sulco para os seus sentimentos. Uma vez mais, os passos não são místicos. Você pode perdoar qualquer pessoa que o tenha magoado tomando as seguintes medidas. Escolha a intenção de perdoar, mesmo que seus sentimentos ainda estejam feridos.
tenha a intenção de permitir a entrada de novos sentimentos. Estimule até mesmo as mais leves indicações de um novo sentimento. Sinta a antiga mágoa e raiva, mas diga sempre: esse não sou eu. Não quero mais isso. Continue a desafiar a antiga mágoa apresentando razões pelas quais ela deve ser substituída. Seja paciente e permita-se sentir tantos novos sentimentos quanto os antigos até que estes últimos comecem a desaparecer. Esse processo é muito semelhante ao que descrevi para que você possa ficar feliz quando estiver angustiado. Em ambos os casos estará trabalhando dentro de si mesmo, em segredo, porém não sozinho. A infelicidade é solitária, mas a cura não. E por esse motivo que a sua raiva e mágoa dependem inteiramente da sua história pessoal. Pessoas específicas criaram a lembrança que o obceca. A cura é maior do que a personalidade. Quando alguém se corta, não dizemos: talvez a ferida vá cicatrizar, quem sabe? Depende da pessoa que ele é. A nossa pele fica curada independentemente de quem somos. A cura psicológica funciona da mesma maneira. Não precisamos ser agradáveis, bondosos, inteligentes ou dignos. No entanto, quantas pessoas secretamente não acreditam que devem continuar a sofrer porque merecem ou porque não são agradáveis, boas ou inteligentes o bastante para mudar? A grande diferença entre curar a pele e curar a mente é que você precisa participar desse último processo. Mas essa diferença não é um obstáculo quando a cura já está em andamento. O nível da alma encerra todo um mecanismo de cura tão eficaz quanto o sistema imunológico do corpo. Se você tem a intenção de ficar curado, dê à nova energia permissão para entrar em você e eliminar os obstáculos, e foi exatamente o que aconteceu com a minha amiga Jean. Jean foi criada em uma família, cujo pai militar exigia disciplina de todos os filhos, inclusive da única filha. Como era cercada por 4 meninos, Jean sentia que se tornará um dos soldados, como o pai dela gostava de chamar os filhos. Ela era naturalmente atraída pela mãe, que era quem a salvava, mas no início da adolescência Jean descobriu que tinha dificuldades com os namorados. Eu me senti incrivelmente insegura e cometi o erro de me atirar emocionalmente para qualquer rapaz que desse alguma indicação de que gostava de mim. Eu me revoltei contra os meus pais e ficava fora de casa até tarde, o que não era nenhuma surpresa considerando as regras rígidas do meu pai. Mas eu também era negligente quanto ao sexo, de modo que as coisas culminaram com um aborto aos 17 anos. A minha mãe ficou profundamente envergonhada e concordamos em esconder o aborto do meu pai. Só consegui enfrentar o que estava acontecendo dentro de mim 10 anos depois, quando já estava divorciada. A raiva que eu sentia do meu pai era óbvia. Raramente nos falávamos, eu me mantinha à distância, e como ele sempre se mostrará inacessível, a situação parecia convir perfeitamente a ele. A minha mãe em nada ajudava, e os meus sentimentos de raiva, que me pareciam totalmente certos e justificados, me diziam o tempo todo: por que eu deveria me dar ao trabalho de mudar? Ele merece tudo isso. Por alguma razão esse argumento parou de funcionar depois de 27 anos. Não sei dizer exatamente qual foi o momento crítico. Simplesmente consegui realizar uma pequena mudança, e, quando fiz isso, percebi que a única pessoa que estava sendo prejudicada com o meu sofrimento era eu. A partir desse ponto, não foi fácil. Tive de enfrentar as feridas, recorrendo a vários amigos e terapeutas ao longo do caminho. Foram necessários mais 10 anos, mas hoje sei que não ficaria em paz enquanto não enfrentasse esses demônios. Nunca chegou o dia em que me sentei na cama e disse: consegui superar tudo. Mas pouco a pouco o meu mundo melhorou. À medida que eu me libertava de cada pequeno demônio, as pessoas se relacionavam comigo de uma maneira mais relaxada. Tornei-me mais aberta, menos parecida com um cacto que não podia ser tocado. A minha mente começou a ver o mundo como um lugar menos ameaçador, tornei-me mais compreensiva. Nenhuma das SAS coisas influenciou diretamente o meu pai. Um dia então a minha mãe me telefonou para dizer que o meu pai tinha acabado de ir ao médico para fazer uma biópsia, pois estavam desconfiando de um câncer de próstata. No momento em que desliguei o telefone, chorei.
Estava chorrando por ele e posso dizer que foi a primeira vez que consegui fazer isso, em vez de chorar por mim mesma. Eu não tinha nenhuma ideia de que esse era o sentimento do perdão. Ele marcou a minha libertação com relação ao passado e o início de uma nova vida. Deixando de remoer a antiga mágoa, os ferimentos clamam por atenção. Quando são físicos, gritam com uma dor física. Quando são psicológicos, bradam com angústia mental. Durante o processo de cura, a dor vai perdurar enquanto necessário. Mesmo assim, existe uma diferença entre notar que a dor existe e remoê-la. Todos conhecemos pessoas que usam qualquer desculpa para chamar a atenção para si mesmas, o que inclui uma fixação nos infortúnios que estão vivendo. O perigo é que identificar-se com a mágoa, usá-la como um cartão de visitas, achar que ela o torna mais agradável são fatores que retardam a cura. Um dos aspectos mais insidiosos é que é muito mais fácil sentir raiva do que nutrir outros sentimentos. Não estou me referindo apenas a emoções positivas, como a compaixão, mas até mesmo a emoções negativas, como o medo, a ansiedade, a incerteza e a dúvida quanto a si próprio. Além disso, a raiva é socialmente aceitável. Os atletas, por exemplo, recorrem a ela para ficar motivados, e às vezes, uma vitória no futebol se parece mais com uma batalha vencida do que com o resultado de um jogo. O caminho da paz pede que você estabeleça uma distinção sutil. Tome consciência da sua mágoa e preste atenção a ela, mas não se fixe nela. Pode ser difícil respeitar essa distinção. Sempre haverá momentos nos quais você não conseguirá definir-se. Está se libertando de uma mágoa ao expressá-la ou se está apenas extravasando as suas emoções. A diferença se resume na intenção. Se você extravasar a raiva com o objetivo de difundir seus sentimentos tóxicos, o resultado nada terá a ver com a cura. A raiva é a sua arma. Por outro lado, se liberar a raiva como tiraria uma pedra do sapato, a sua intenção claramente tem o respaldo da cura. Quando a raiva começa a fluir, as duas alternativas podem transmitir a mesma sensação, porque raiva é raiva. Mas se tiver a intenção de se curar, duas coisas acontecerão: ficará mais tranquilo depois de extravasar a raiva e sentirá que uma antiga crença imobilizada nos inimigos e na injustiça começa a se mover. Deixando de depender dos outros, a mágoa nos isola. Quando sofremos, nós o fazemos secretamente, por mais intimidade que tenhamos com alguém. Algumas pessoas reagem a esse isolamento ficando ainda mais sozinhas. Alimentam os ressentimentos em silêncio. Adquirem uma sensação de força por suportarem tudo sozinhas. Já outros reagem da maneira oposta, desejando atrair o maior número possível de pessoas para o sofrimento deles. Ambas as táticas vão contra a primeira lei da cura, ou seja, que ela deve ocorrer dentro de nós. Isto não é a mesma coisa que suportar tudo sozinho. Essa é a interpretação do ego e, se você fizer um exame mais profundo, descobrirá que o que realmente está tendo lugar é a resistência. O ego está dizendo: não mereço que isso ocorra comigo. Vou permanecer fumê até que alguém perceba o que está acontecendo e sinta pena de mim. Todos temos reações do ego, e elas precisam ser superadas. Se você as enfrentar pelo que são, energias temporárias que bloqueiam o seu verdadeiro eu, compreenderá que se invocar o seu verdadeiro eu, a alma, a consciência superior, a consciência mais profunda, começará a afastar esses obstáculos do caminho. Quando entrar em contato com o seu verdadeiro eu, mesmo que sutilmente, começará novamente a se sentir conectado. É claro que outras pessoas podem consolá-lo e ajudá-lo ao longo do caminho. À medida que voltar a se conectar consigo mesmo, você se ligará espontaneamente às outras pessoas, pois elas são um espelho do seu eu. No entanto, depender dos outros para resolver os seus problemas nunca dá certo, porque embora possa se sentir ligado a eles, na verdade, é o seu ego que está entrando em contato com outros egos. Entretanto, a cura não tem lugar no nível do ego e por mais que você esteja cercado de solidariedade e concordância, independentemente do número de pessoas que possa dizer que você está certo, não removeu os bloqueios que impedem que uma nova vida se aproxime para curá-lo.
Os donos de escravos do Antigo Sul tinham muitos amigos que compreendiam todas as dificuldades de administrar os escravos, fazer com que obedecessem às ordens, enfrentar as ameaças de possíveis fugas e rebeliões. No entanto, o fato de todo mundo no sistema social concordar com você não torna suas ações corretas. Nesse caso, o fato de um dono de escravos acreditar que podia ser dono de um ser humano era uma forma de profunda ignorância a respeito da realidade e do eu. Nas nossas circunstâncias, é fácil encontrar um grupo que concorde de corpo e alma que a guerra está certa, que o inimigo é maléfico, que os soldados carregam o fardo de manter a paz e precisam ser sustentados a todo custo. O caminho da paz não ataca essa mentalidade, mas também não se encolhe diante da verdade de que ela precisa ser corrigida dentro de cada pessoa. Adquirindo uma nova visão, vivemos imersos em tanta informação que novas maneiras de ver as coisas estão amplamente disponíveis. Em muitas cidades americanas de tamanho razoável, podemos ir a uma biblioteca ou livraria se quisermos nos aprofundar no budismo tibetano, sufismo, cristianismo esotérico ou nos ensinamentos de inúmeros sábios e santos. Tudo está disponível o tempo todo. Como então adquirir uma maneira de ver as coisas que não seja apenas um entusiasmo passageiro? A visão torna-se sua quando você pode ver-se nela. Não quero dizer com isso que você se vê como um produto acabado. A visão não diz respeito ao futuro, e sim a você tomar o que é verdadeiramente seu, aqui e agora. Se a transformação não ocorrer todos os dias, ela é pouco mais do que um ideal que está sempre um pouco além do horizonte. Se a sua visão o mantiver em movimento, trata-se então de uma verdadeira visão. No meu caso, o caminho da paz é verdadeiro porque me encontro com a mudança todos os dias. Lamentavelmente, muitas pessoas escolhem uma visão que por certo nunca lhes apresentará um desafio nem criará mudanças. As religiões são particularmente suscetíveis a isso, porque você pode estar entre os fiéis e mesmo assim saber quem você deveria odiar, quem adora a Deus da maneira errada, quem é um pecador e, portanto, desprovido de qualquer necessidade de compaixão. A visão que o obriga a escolher lados fixos não é uma visão. Não posso dizer isso de uma forma mais direta. Você pode deparar com um sistema espiritual que realmente o atrai, mas depois de algum tempo nota que ainda se sente ressentido e limitado. Repara que o sistema parece dizer respeito a pertencer a um grupo rígido e fechado. Pedem-lhe que oriente a sua vida de uma maneira certa, em vez de errada. Tudo isso são sintomas que dizem que você deve se afastar. A visão verdadeira nunca exige que você faça a coisa certa. Ela nunca condena as pessoas de fora pela ignorância e os pecados delas. O nosso ego sabe muito bem como fazer essas coisas. Não precisamos de uma visão espiritual que apoie os hábitos que precisam ser modificados. Encontrando uma percepção mais profunda do eu, a linguagem atira o tempo todo pequenas armadilhas no nosso caminho. Uma delas se fecha sempre que usamos palavras como eu superior, eu mais profundo ou verdadeiro eu. Elas soam como frases inocentes e até úteis, mas existe de fato apenas um eu, que é aquele que você está vivenciando neste momento. Você não pode descer do palco e ir para um lugar mais profundo, mais elevado ou mais verdadeiro para encontrar um eu diferente. Tudo o que jamais acontecerá ao eu aparece na tela da sua mente da mesma maneira como surge o fato de você querer um hambúrguer, recordar o seu nome ou fantasiar a respeito de uma praia nas Bermudas. O espetáculo que atinge a tela está repleto de pensamentos, sentimentos, esperanças, sonhos, fantasias e dos mais diversos tipos de impulsos. No entanto, existe algo atrás da tela e é aí que entra a transformação. A tela é bidimensional, quer você projete nela um cartão barato, quer você projete nela a maior pintura da história da arte. E, no entanto, a grande pintura sugere uma terceira dimensão. Faz você se sentir tocado pela beleza, pelo gênio, pela inspiração, pela nobreza e até por Deus. Esses sentimentos que vazam através das limitações da tela mental também vazam pelo mundo dos eventos do dia a dia. É como se todas as coisas que estão atrás da tela queiram chamar a sua atenção e a única maneira de fazer isso é vazando pela realidade física. Para crescer espiritualmente, você não precisa começar com uma boa autoimagem, mas é necessário que ela seja porosa. O espírito precisa ser capaz de encharcá-la.
Ela tem de ser suficientemente flexível para que você saiba quando é tocado pela beleza e pela verdade. Se a sua autoimagem for inflexível, praticamente não importa o fato de ela ser boa ou má. O convencimento e a presunção são tão impermeáveis para o espírito quanto a vergonha e o medo. Todos já fomos tocados por sentimentos vulgares e deixamos de nos emocionar com grandes obras de arte. Não se trata da verdade do que você contempla, e sim da verdade de como você contempla. O segredo reside no ato de perceber. Ficar emocionado com uma criança em dificuldades pode acabar com a violência se a pessoa certa vir essa criança. Uma pessoa pode passar a vida inteira assistindo a assassinatos na televisão, mas, se estiver fechada, o que ela faz não acabará com um único ato de violência. A solução é a disposição de ser tocado repetidas vezes. Conheço pessoas que saem de um filme perturbador resmungando o seguinte: não gostei dos personagens. O filme me deixou arrasado. Não preciso pagar dinheiro para me sentir mal. Essas atitudes fechadas são aceitáveis para a alma. Em toda audiência, alguém também estará aberto e será tocado. Enquanto essa capacidade estiver viva, a comunhão da pessoa com o espírito está se fortalecendo. As únicas pessoas que me deixam preocupado são as que dizem: já conheço isso. Não preciso ver tudo de novo. Não existe nenhuma novidade. Elas parecem estar imunes à profundidade da vida e só conseguem acessar imagens planas que oscilam sem sentimento na tela da mente. Uma percepção expandida do eu. Qualquer nova identidade que você encontre na jornada da sua vida irá se transformar em outra à medida que seguir adiante. Todas essas identidades podem ser saudáveis, mas é inegável que crescer de uma identidade para outra envolve destruição. Os hábitos do antigo eu precisam dar lugar aos hábitos do novo. A natureza administra esse ato de destruição com o mínimo de dor possível. Se pudermos imaginar o que acontece quando uma criança de 2 anos se transforma em uma de 3, estaremos contemplando o modo de transformação mais natural e indolor que existe. O que a natureza faz? Pense em quando você era criança. O processo é tão sutil que praticamente ninguém percebe. A natureza deixa você ser quem você é. Ela não o sobrecarregou com projeções prematuras no futuro. Ela não o reteve no passado. Ela lhe deu novos desejos. Esses novos desejos o conduziram na direção certa. Se conseguir evoluir espiritualmente dessa maneira, terá encontrado o caminho mais verdadeiro, independentemente do professor ou do sistema de crenças que escolher. Na infância, você não tinha consciência do mistério da mudança. Fazia as coisas naturais para uma criança de 2 anos, e quando chegou a hora de se tornar uma criança de 3 anos, novos desejos surgiram. Como pais, assistimos maravilhados a essa metamorfose, mas mesmo assim não a aplicamos a nós mesmos. Em vez disso, concebemos um plano para a mudança forçada, motivado pelo ódio que sentimos das nossas partes vergonhosas, por nos sentirmos inseguros e inadequados, por desejarmos tudo, exceto o que está diante de nós. Se você encontrar um mestre ou guia espiritual que reforce esses sentimentos negativos, temo que esteja avançando na direção errada. Entendo que existem disciplinas espirituais duras e que exigem grande esforço. Elas pedem que você passe noites no frio, dormindo em um chão de madeira ou lutando contra o ego até a morte, rejeitando o eu inferior e todos os seus impulsos pecaminosos. Mas o caminho da paz não requer tanto esforço. A disciplina dele significa apenas constância, paciência e uma confiança renovada no que é real em oposição a enganar-se deliberadamente. A realidade é que você pode ser um norte de consciência. Qualquer erro que tenha cometido, a respeito de quem você é temporário. A sua verdadeira identidade permaneceu intocada. Você nunca pecou contra ela ou a afetou de nenhuma maneira, apenas perdeu o contato com ela. O problema habitual de cada pessoa é a separação e nada mais. Assim sendo, qualquer caminho que queira mudá-lo precisa ter em mente que não há nenhum eu a ser modificado. Existem apenas máscaras que vestimos por um momento e depois jogamos fora. Se conseguir apreciar a si mesmo enquanto se livra da sua máscara predileta atual, estará vivendo perfeitamente no caminho da paz.
Por que Deus deseja a guerra? Hoje estou impaciente e frustrado. Acabo de participar de um debate com 4 líderes religiosos no Larry King Live, mas eu não podia ver o rosto deles porque estavam todos nos Estados Unidos enquanto eu estava imobilizado em um estúdio apertado em Quito, Equador. Um bom lugar para não acreditar no que eu estava ouvindo. Nunca reinará a paz na terra enquanto o príncipe da paz não voltar, declarou no meu fone receptor uma voz que zumbia e trepidava. O Batista Sulista. Somos todos pecadores. Deus sabe disso. Deus nos diz isso na revelação. Não podemos ter paz enquanto todos forem pecadores.